Fala turma, estamos aqui com mais um Pô de Corte, isso mesmo. Hoje eu tô com um cliente aqui muito interessante a área que ele atua aqui em cidade. Ele tem um negócio de bordados, ele vai bater um network com a gente aqui muito legal sobre como foi os processos da empresa dele, como que foi aí tudo que ele conquistou. Enfim, o nome dele é Lucas, mostra ele aqui pra galera aqui. Ele que tem ali o design de bordados, aqui pertinho. Inclusive, se você está precisando fazer um bordado aí da tua empresa, chama ele aí, qual que é o arroba lá da Arroba Design dos B. Tá. Designer dos B. E vamos pro vídeo. A gente vai fazer o mesmo esquema aqui, né? Isso, vamos lá. E aí, Lucas, quer se apresentar pra galera aí? Então, galera, eu me chamo Lucas, eu tenho hoje 31 anos, sou proprietário aqui da Design dos Bordados, São João da Boa Vista. E essa empresa eu peguei ela do meu sogro já andando, ela na realidade tem uns 16 anos aí e vai fazer 5 anos que eu e minha esposa estamos à frente dela. E isso é um pouco, resumindo um pouco aí da minha história aí. Já faz 5 anos então. Já faz 5 anos que a gente está aí nessa luta de empreendedorismo, né? Tá gostando do processo da luta de ser um empreendedor? Sim, é muito interessante esse processo, porque não te faz crescer só como empresário, faz crescer pessoalmente também, exatamente, né? Exatamente. Muito legal legal assim, né? Doloroso o processo. Às vezes a gente até se distancia de pessoas, né, cara? São escolhas, né? A gente precisa fazer algumas escolhas para a empresa da gente crescer. E isso não é natural da vida, né? Natural. Ô Lucas, e como que foi assim, quando você pegou a empresa e até hoje, assim, o nível da sua empresa? Então, a Design dos Bordados, ela é uma empresa, uma tradicional empresa aqui da cidade, né? Meu sogro tocou ela aí por 12 anos, né? 11, 12 anos, e ele se aposentou. E ele, um certo dia, chegou na gente, na minha esposa, e falou: vocês querem assumir? Falei: bom, já estamos aqui mesmo, né? A gente já trabalhava junto, já estava construindo uma vida junto. Falei: então vamos assumir. E era só bordado, só trabalhava com bordado. Então a pessoa levava a peça dela e tal, a camiseta, uma toalha, e lá fazia os bordados só. E eu vim com uma visão nova. Em vez de só oferecer serviço, eu poderia também oferecer produtos. Então a gente agregou muito com isso. A gente começou a agregar primeiro toalhas. A gente começou a comprar de umas marcas famosas aí, como Dolly, Karsten, né, que todo mundo conhece. Depois agregamos camisetas, depois bonés, e atualmente agora a gente está também agregando jalecos. Então a pessoa, tipo assim, um dono de uma empresa, ele vai lá, ele tem uma camiseta para ele e para os funcionários. Um estudante de faculdade, ele vai na minha empresa, ele já tem um jaleco e já personaliza ali do jeito dele. A pessoa precisa presentear, um presente de casamento. Então já tem ali uma toalha para ela comprar a toalha e personalizar. E com essas ideias a gente conseguiu crescer ainda mais a empresa, né? Vocês conseguiram agregar mais valor para os clientes, né? Sim, além de vender o serviço que já vinha sendo vendido, hoje a gente vende também o produto. E as pessoas querem o quê? Querem rapidez, né? Ela às vezes prefere comprar ali, pagar um pouco mais caro na minha loja, do que ela comprar numa outra loja, ter o trabalho de ir na outra loja, estacionar o carro, descer, comprar, depois trazer para mim fazer a personalização. Sim. E vocês pensam em agregar mais ainda, mais produtos na empresa, ou vocês, por enquanto, vai ficar... A gente pensa em ter uma marca própria, como umas blusinhas, algumas jaquetas masculinas bordadas, que a gente vê que tá muito em alta esse mercado, sabe? Hoje em dia, e que agrega muito valor também na roupa, né? O bordado. Então a gente é um projeto desse ano ainda, para pôr em prática esse ano, agregar em uma marca própria, entre aspas, assim, né? A
Marca própria de vocês. Isso. O mesmo nome? Sim, com o mesmo nome, eu acho que ou com um nome que seja relacionado assim à loja também, entendeu? Porque a primeira ideia é atingir essa marca própria, a cidade mesmo primeiro, depois expandir, né? Aquele degrau que a gente fala, o degrau de cada vez que a gente chega lá em cima, né? Eu sei que vocês não era no mesmo lugar que vocês estão hoje, né? Mas vocês mudaram quantas vezes de lugar assim, desde quando vocês assumiram a empresa? Uma vez. Uma vez. A gente assumiu a loja ali num lugar pequeno, numa rua, não é bem no centro, só que é uma das paralelas aqui do centro, né? Aí veio a pandemia, aquela dificuldade toda. A gente pegou a loja, depois de 6 meses já veio a pandemia, mais ou menos, se não me engano foi esse tempo. E aí conversamos, eu e minha esposa somos sócios, né? Então a gente divide bastante coisa. A gente conversou e ela chegou até a cogitar de fechar no meio da pandemia, difícil e tal. Eu falei, não, vamos permanecer, vamos continuar que vai dar certo, né? Eu que fui o firme ali e bati o pé, falei, não, vamos continuar. Se a gente assumiu, a gente tem que fazer dar certo, né? Entrar pra arrebentar. Entrar pra arrebentar. E foi indo assim, no meio da pandemia a gente mudou de local. Um lugar assim, eu acredito que umas 5 vezes maior. Com um lugar pra gente guardar estoque. Com um local pra gente conseguir agregar mais máquinas na empresa da gente. E ter um ambiente mais harmonioso para o nosso cliente também. Então a gente mudou aí, uma cara de vez mesmo no meio da pandemia. E olha que engraçado, né? No momento onde você tinha mais incerteza e estava com mais, assim, poder, a sua mulher no caso, querendo fechar, porque estava muito dificultoso, e vocês conseguiram dar um passo, assim, gigantesco, trazer mais visibilidade, conseguir agregar mais valor. Sim, é muito engraçado porque foi assim, quando a gente assumiu, a gente não tinha experiência nenhuma, né? A minha esposa, ela trabalhava ali com o pai dela já, mas administrativa ela não tinha experiência nenhuma. E a gente pegou a empresa assim, não devendo, mas tipo assim, meu sogro era um cara que, entrava R$100, vou pegar esses R$100 para pagar a conta que tem que vence hoje. Então quer dizer, a gente pegou sem caixa nenhuma a empresa. Aí veio essa pandemia, aí a gente, né, eu fui o firme ali da história e a gente acabou mudando para um local maior no meio dessa pandemia aí e arriscamos tudo, né? A gente estava conversando com o Igor aqui ontem no podcast, quem não viu, galera, vai lá ver no podcast, né? Cara, na dificuldade que a gente aprende, que a gente cresce, né, velho? A gente consegue ver novas oportunidades. Porque se na dificuldade você desistir, aí você não sabe o seu futuro mesmo, né? Acho que na dificuldade que você tem que permanecer, inventar, fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo, se você quiser crescer, acho que em todos os ramos aí, né? Tem que ser ousado e criativo, né? Tem que ser ousado e criativo. Você fazia o que antes, Lucas, de assumir a design de bordados? Antes de assumir a design dos bordados, eu trabalhei em marmoraria. Trabalhei 5 anos em... Puxado, né? Puxado. Descarregando caminhão de chapa, levando peça pronta nas casas, subindo escada. Bem puxado e um serviço bem perigoso, né? Eu aprendi a trabalhar no acabamento. É uma profissão que até hoje tem poucas pessoas que fazem. E eu aprendi, então, trabalhava nesse ramo aí antes. Então, não tem nada a ver com o que eu aprendi a fazer. Né? Aprendi lá, assumi uma empresa sem experiência nenhuma. Qual que era a tua cabeça no momento que você falou assim, vou sair da marmoraria? Quanto tempo você estava na marmoraria? 5 anos. Quando você estava 5 anos e do nada assumiu um negócio que você não tinha nem conhecimento, não sabia nem o passo que você ia dar, não sabia o que fazer. Como é que foi tua cabeça e como que você conseguiu assim se alinhar e se adequar ali à nova profissão? Então, eu desde pequeno sempre tive vontade de ter minha própria empresa.
Eu acho que as oportunidades que a vida nos dá, a gente não pode deixar passar. Então, acredita só, chegou essa oportunidade na minha mão. Quantas pessoas na vida queriam ter uma oportunidade de pegar uma empresa já rodando, mesmo sem experiência nenhuma? Aí, o que eu pensei? Eu falei, bom, tô com a oportunidade. Se eu deixar essa oportunidade passar, quando eu vou ter ela de novo? Sim. Então, eu decidi assim, eu falei, bom, eu não tenho experiência nenhuma. A minha esposa já trabalha no ramo. Eu vou arriscar. Vou largar tudo porque tinha um serviço estável há 5 anos, né? Recebi 13º, férias, e larguei tudo isso, porque a vida do empreendedor é isso. Né? Larguei tudo isso, a estabilidade, para viver aí um sonho de ter uma própria empresa. Estabilidade. Muitas pessoas querem, mas não quer largar essa tal da palavrinha que interrompe tanto o crescimento das pessoas, né, cara? Estabilidade. Então, adianta você ser estável, você andar a vida inteira no mesmo carro, ter a vida inteira na mesma casa, frequentar a vida inteira nos mesmos lugares. Às vezes você largando isso, arriscando tudo, você consegue o dobro, até o triplo do que você tinha quando você está num serviço estável, né? Nessa estabilidade aí que todo mundo fala que a maioria das pessoas assim acha que é bom, né? Mas no fundo talvez está aprendendo muito que elas podem desenvolver sozinhas ou com suas próprias empresas. Né? E pensando numa pergunta aqui, hoje vocês estão com quantos funcionários ali, Lucas? Hoje a gente tem um interno, a gente tem uma costureira que faz alguns serviços pra gente, na casa dela mesmo, né? Tem mais 2 confecção que é parceiras nossas hoje. Vocês terceirizam? Isso, a gente terceiriza. O serviço indiretamente, né? Que a gente gera, que a gente fala assim, né? Mas ali dentro, eu, minha esposa e mais uma funcionária. No final do ano a gente tinha mais uma, só que ela começou a estudar, então ela teve que fazer estágio e ela pediu para sair. Mas a projeção para esse ano é contratar mais 2 pessoas. Mais 2 pessoas. E quando você começou a trabalhar, era você e mais quantas pessoas? Na verdade, quando a gente pegou, era minha esposa só. Tipo assim, meu sogro era o proprietário e tal, mas ele cuidava da parte administrativa. Na parte operacional, ele não sabia nada, assim. Então era só minha esposa. Não tinha esse negócio de terceirizar, porque não vendia as camisetas, né? E talvez ficar tanto no operacional não conseguia pensar em como terceirizar isso. Isso, não conseguia crescer, eu acho, né? Na verdade, falando português bem claro, não conseguia fazer dinheiro. Né? Porque a gente que é dono de empresa, que é empreendedor, a gente precisa fazer dinheiro para crescer, senão a gente não consegue crescer, né? Mas a gente não sai do lugar, né? Não sai do lugar. E hoje vocês estão fazendo bastante bordado para muitas empresas aqui em São João, né? Cara, hoje em dia a gente conseguiu atingir aí várias empresas aí de nome. Exemplo aí é a doutora Cherry, né? Que é conhecida aí mundialmente, né? Nos jalecos. E é interessante porque eles têm máquina de bordado lá dentro. Só que tem alguns serviços específicos que eles mesmo não conseguem reproduzir lá e mandam pra gente fazer. Caramba! Entendeu? Então isso é muito interessante. Eles trabalham com uns tecidos bem chatos, né? De bordar. Então se não tiver a técnica certa, se não tiver o desenho programado certo, o tecido repuxa. Então a maioria desses serviços que é, entre aspas, mais complicado, vem tudo pra gente, assim. E isso é gratificante, né? Uma empresa que é conhecida mundialmente. Caraca! E a gente conseguir trabalhar em parceria, né? Junto com eles. E como que foi você falou que agora estão trabalhando com jaleco, né? Isso. Isso não acaba tendo algum atrito com eles? Ou... Não acaba porque a doutora Cherry, eles vendem jaleco, só que jaleco de luxo.
entre aspas. Sim. Então eles têm um público-alvo. Entendi. Eles têm um público-alvo que é o quê? Dentista já formado, médico, algumas empresas também começaram a usar o produto deles lá, mais empresas grandes. A gente não, a gente vende o jaleco branco. Nosso público é estudante, aquele que está começando a faculdade, né? Então tem algumas escolas também que as crianças usam jalecos para aula de arte, aula de química, então a gente também abrange esse público. Então é totalmente diferente, até de valores, o público é totalmente diferente, né? Cara, só de você estar em parceria com uma grande empresa, assim, nessa parte de jaleco, vocês já têm uma oportunidade gigantesca ali, né? Talvez um impulsionamento futuramente para vocês dar uma alavancada ainda mais nesse resultado. Sim, e nessa parte é interessante a gente trabalhar com eles, por quê? Porque a gente vê nosso bordado indo para até outros países já, entendeu? Então isso é muito gratificante, através de uma parceria aí que deu muito certo. A gente está com eles desde que eles começaram, na verdade, né? Então a gente vê nosso bordado, nosso serviço aí atingindo pessoas até de outro país, né? É muito legal assim. Vocês conseguiram isso também? Essa parceria foi através de uma amiga da minha esposa, a irmã dela trabalhava lá dentro, começou a trabalhar lá dentro com elas lá, né? Com a Cici lá, e elas são muito inteligentes nessa parte, pesquisam muito e viram que o bordado poderia agregar muito no produto deles. Então, tipo assim, ó, eles começaram a empresa um mês depois, através dessa menina, a gente fez uma reunião e fechou essa parceria. Então vocês estão quase no início com elas. Sim, a gente está um mês depois que eles abriram a empresa, né? Antes eles vendiam, ela vendia, né? Se vendia para as amigas na faculdade. Só que desde quando eles começaram a abrir, um mês depois a gente fechou essa parceria, então aí... E isso foi um impacto no faturamento de vocês? Foi, nossa, muito grande, muito grande. Hoje, tipo assim, ó, tem leva de jaleco que ela fecha, turma de faculdade que está formando, de 600, 700, 800 jaleco. Então vem tudo pra gente fazer o serviço. E isso impacta muito, né? Tipo assim, o faturamento de 10 foi para 1.000, né? Entre aspas. Entendeu? É muita diferença, muita diferença. Hoje ela significa aí no faturamento nosso, a doutora Cheia, ela significa aí uns 30% do nosso faturamento. O faturamento de vocês? Só ela. Só ela. Então... E é o cliente mais forte de vocês hoje? Assim, uma empresa só. Briga bastante com a Sumaia. A Sumaia? Aqui de São João. Então, assim, ó, acredito que a Cherry é 30% e a Sumaia é 25% do nosso faturamento, entendeu? Então é muito perto, assim. Mas, assim, são dois tipos de serviços diferentes, né? São dois tipos diferentes, né? A Cherry é jaleco e a Sumaia são empresas mesmo. E, tipo assim, ó, por mais que a gente vende para a empresa, faz uniforme para a empresa, essa parceria com a Sumaia também, cara, deu muito certo, porque eles fazem lá, mandam pra gente bordar também, então é um pouco diferente, uma parceria também que deu certo e não atrapalha nada, gente. E como vocês conseguiram assim fechar essa parceria com a Sumaia? A Sumaia foi o seguinte, meu sogro tinha antes da parceria, e certo dia eles resolveram também comprar uma máquina de bordado e começar a fazer o serviço lá dentro. A Sumaia? A Sumaia. Beleza, aí tal, começaram a fazer lá dentro e tal, teve até uns funcionários lá dentro, eles chegaram a ter 3 máquinas lá de bordado, máquinas industriais boas lá. E aí logo que eu assumi, né, eu falei, bom, eu queria saber os clientes que vocês já tinham, meu sogro me passou os clientes que ele tinham e que deixaram de fazer. E ela me chamou a atenção, eu falei, bom, em confecção aqui em São João, querendo ou não, eles são os maiores aqui de uniforme e tal. Aí eu me perguntei, falei, bom, eles têm máquina, mas por que eles resolveram comprar a máquina e não bordam mais com a gente?
Então eu fui muito curioso saber por que aconteceu isso. Cara, curiosidade é tipo uma chavinha que vira na vida das pessoas, né? Entendeu? Porque assim, ó, se a gente já prestava um serviço legal, por que que eles decidiram contratar uma pessoa para fazer isso lá em vez de terceirizar? Aí que eu pensei, bom, pode ter sido custo, porque ele quer reduzir custo, uma pessoa lá dentro e tal, ou ter mais produção. Tá, aí eu falei, bom, vou entrar em contato. Eles já estão fazendo lá. Eu falei, não tem nada a perder, né? Falando português bem claro. Entrei em contato e tal. Eles falaram, bom, a gente faz aqui, só que a nossa demanda é muito alta e a gente manda para outra cidade também, Mogi Guaçu. A gente terceiriza Mogi Guaçu. Aí eu fiquei mais encafado. Ele falou, por que terceiriza para Mogi Guaçu? Eu tô aqui do lado. Eu tô do lado e tô perdendo um cliente forte, sabe? Bom, aí eu falei, tá, legal, vamos marcar uma reunião pra gente conversar? Mas a gente Eles falaram assim, vocês não têm preço, vocês não conseguem, a demanda que a gente tem é muito alta, vocês não conseguem o tempo que a gente precisa. Eu falei, não, tudo bem, mas eu tô assumindo agora, eu queria marcar uma reunião. Foi bem no início também? Foi bem no início, bem no início. Eu queria marcar uma reunião pra gente ver o que a gente pode alinhar e tal. Falei, beleza, aí com muito custo consegui marcar essa reunião lá, né, com os proprietários da Sumaia. Aí nessa reunião eu descobri que realmente era demanda e preço. A gente estava perdendo por demanda e preço. Até chegaram a falar, bom, a qualidade de vocês não é igual a nossa e nem a qualidade do serviço que a gente pega em Mogi Guaçu. Só que vocês não têm preço nem tempo para entregar as peças pra gente. Entendi. Falei, bom, então vamos fazer o seguinte, você me dá 6 meses de prazo. Se você me dá 6 meses de prazo, eu vou ajeitar minha produção. Falei, eu tô assumindo agora, eu vou ajeitar minha produção, vou conseguir um preço melhor para vocês. Você já pensou rápido, Já pensei rápido. Falei, volto a falar com vocês. Pode ser assim? Falei, pode ser. Eu falei, combinado, em palavras. Foi tudo na palavra, assim mesmo, né? No boca a boca. No boca a boca. Falei, beleza. Eu falei, bom, agora eu pensei rápido lá, não sei como eu vou fazer. Eu tenho 6 meses para alinhar minha produção. Falei, bom, vamos lá. Comecei do zero praticamente, não tinha nada em caixa. Falei, vou trabalhar, vou deixar de fazer várias coisas, tanto na minha empresa, né? De estrutura e tal. Pra quê? Pra comprar máquina pra conseguir atingir eles. E foi isso que eu fiz. Fiz um planejamento durante 6 meses e aumentei minha produção em mais 3 máquinas. No caso, eu também tinha mais 2 funcionárias, né? Depois de 6 meses ali, para atender eles, voltei a falar. Falei, bom, eu tenho essa proposta, eu aumentei minha produção, eu consigo um valor, eu não consigo o valor que eles têm lá em Mogi Guaçu, só que eu consigo um preço parecido, com uma qualidade muito melhor. Bem mais vantajoso. Bem mais vantajoso para eles e para os clientes, né? Então, e foi assim que a gente fechou a parceria. Hoje eles não mandam em Mogi Guaçu, não tem mais máquina e eu que faço todos os serviços deles. Entendeu? Foi um start assim que a gente teve assim, bem rápido e com muito empenho, muito trabalho, trabalhando de dia, de noite, de madrugada, a gente conseguiu aí. O começo é aquela fase que todo empreendedor fala, né? O começo de uma empresa. Assim. Não era o começo de vocês, mas vocês estavam com um propósito muito grande de crescer aquela empresa e faturar muito, né? Então é o momento de sobrevivência, né? Onde a gente trabalha até cair sangue se precisar. Eu lembro muitas vezes que a gente saía da loja assim, cara, sem brincadeira, né? Fechava as portas às 6 da tarde, horário comercial, e como a gente trabalha com produção, a gente ficava até 2, 3 horas da manhã. No outro dia acordava às 5 horas, tomava um café e já vinha de novo. Nossa, vocês dormiam 1h30. Era praticamente isso. Caramba. A gente, sábado, domingo, não tinha vida, mas a gente tinha um propósito, né, que a gente precisava atingir aí. E foi isso, o começo praticamente foi o começo, né, de uma empresa que já vinha rodando, tinha tradição,
na cidade, mas a gente queria algo a mais. Lucas, agora eu vou puxar para a aula aqui uma pergunta. Ela sabendo toda essa história aí. Qual que é a pergunta da noite? A Aula sempre vai fazer uma pergunta aqui para quem estiver cortando aqui. Então ela sempre vai fazer uma pergunta pro cliente que vai estar sentado na cadeira aqui no Policorte. Vai lá, amor, capricha aí. Vamos lá, Lucas. Quem está começando uma empresa agora, hoje, e precisa delegar o seu serviço, como é para você lidar com seus funcionários? Como você faz eles trabalharem todos os dias determinados, com vontade, fazendo acontecer de verdade como se fosse para eles? Como você faz seus funcionários se sentirem bem trabalhando para você? E quem está começando hoje, o que você indica para a pessoa que está começando hoje? O que ela deve fazer com os funcionários para os funcionários fazerem como se fosse para eles? Motivação, né? Legal, uma pergunta bem interessante, né? Assim, ó, quem começa hoje na empresa como funcionário, a gente tem uma agência que cuida do marketing da nossa empresa, e cuidando do marketing, eles também fazem entrevista e dão treinamento. Então, um dos treinamentos que eles dão ali é vendas, porque por mais que a gente trabalhe em produção, a gente atende balcão e a gente precisa vender. Então, logo que o funcionário ele entra, ele passa nessa entrevista, nem é comigo essa entrevista, é com essa empresa que cuida pra gente. Passando essa entrevista, ela tem esse treinamento, primeiro treinamento de vendas, né? Ela precisa vender. Entrando dentro da empresa, a gente dá algumas metas. Exemplo, se a pessoa veio comprar uma camiseta de uniforme, por que não ela não pode levar duas? Porque uma só ela vai sujar. Então a gente dá essa meta. Se o cliente entrou com a perspectiva de levar uma, você precisa vender duas. Se ele quer levar 10, você precisa vender 11. Então, tipo assim, são metas baixas que no final do mês faz diferença de faturamento. Sim. Então, ela precisa vender. Batendo algumas metas, né, de produção também que a gente tem, a gente sempre dá, que a gente fala assim, um agrado, né? Dá um dinheiro a mais no final do mês. Uma bonificação. Uma bonificação, ou a gente leva para esse funcionário comer alguma coisa diferente, que ele tem vontade. Tipo, um exemplo, muitos funcionários que a gente já teve ali, nunca teve oportunidade de comer no Outback. Então, se você bater a meta esse mês, a gente vai te levar no Outback, você não vai pagar nada. Entendeu? Então, isso eu acho que motiva muito a pessoa. Por mais que seja um negócio simples pra gente, entre aspas, mas para o funcionário que ele nunca teve condição em outra empresa que ele trabalhou, a gente proporciona algumas coisas que faz a diferença, né? Olá pessoal, vocês que não comeram no Outback, manda currículo lá. Eu vou assumir aqui, eu e a Otto nunca comeu o Outback, eu vou deixar de cortar cabelo. É muito bom, eu indico. Então, cara, legal pra caramba esse resumo aí, né? São algumas motivações que a gente dá assim para crescer pessoalmente, porque faz a pessoa se desenvolver, né? E quantas pessoas não têm esse sonho, igual você falou, nunca comi, tem vontade de ir lá. Então, praticamente, cara, 90% da população tem vontade de conhecer lugares assim. Então, trabalhando dentro da empresa, a gente consegue proporcionar algumas coisas assim, logicamente batendo algumas metas, né? Então, isso é uma das estratégias que vocês usam para motivar as pessoas. Isso, para motivar. Fornecendo prêmios. Interessante essa. Porque às vezes o prêmio que a pessoa ganha é mais motivacional do que um dinheiro que você dá para ela no final do mês. Entendeu? Porque o dinheiro ela pega e vai gastar. Talvez ela tenha uma conta para pagar, legal, mas ela já tem o salário dela ali garantido. Aí, vamos supor, ela entrou, tem um sonho de comer em tal lugar, meu patrão me levou lá. Isso vai ficar marcado pro resto da vida. Histórico, né? Histórico, Caraca. Tem mais alguma pergunta aí pra fazer pra ele? Pegar pra cá. Tá. O que você tem de conhecimento aí pra passar pra quem tá vendo ali,
que pensa em montar o seu negócio, o que você tem de indicação para essa pessoa levar para a vida dela, assim, ó, fala, ó, faz isso, acredita nisso. O que você mandaria para uma pessoa que quer montar o seu negócio ali, ou talvez que trabalha numa empresa assim e não está contente ali, o que você poderia indicar para uma pessoa se motivar? Tá, ó, um negócio muito interessante que eu levo para minha vida como eu falei no começo, quando a gente quer ter a nossa própria empresa, quando a gente quer crescer na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de algumas coisas não é esquecer o seu passado, não é esquecer também as pessoas que teve com você quando você era pequeno, quando você estava começando, mas abrir mão de, como que eu falo, as prioridades. Sim. Então, primeiro, se você quer ter uma empresa, você precisa andar com os donos de empresa. Para você que quer ser um gerente, você precisa andar com o gerente. Então, tipo assim, mas ele é puxa-saco. Não. Você tem um objetivo de chegar à gerência? Não, eu tenho um objetivo de chegar a ter meu próprio negócio. Então, eu preciso andar com quem tem. Eu preciso andar com pessoas que me motivam. Eu preciso parar de andar com pessoas que acham que tudo é ruim, que o mundo está ruim, que o Brasil está ruim, então eu não vou vencer na vida. A gente precisa parar, assim, você precisa conhecer essas pessoas, mas ter, assim, como que eu posso dizer, as prioridades. Então, tipo assim, se eu sou um dono de empresa, eu vou num cabeleireiro, vou dar teu exemplo, vou no cabeleireiro que eles falam assim, nossa, esse mês está muito ruim para mim. Nossa, esse mês não fiz nem pro café. Cara, eu vou sair dali destruído. Desmotivado. Então, eu preciso andar com pessoas melhores que eu, preciso andar com pessoas que me motivam e que me ensinam algo. Entendeu? Exatamente. Outra coisa também que eu levei para minha vida quando eu comecei a empresa, eu não tinha, era caixa zero. Então, tipo assim, não é uma desculpa, o Sebrae tá aí. Quantos cursos eu fiz no Sebrae? Entendeu? Online, presencial. E te ajudou muito? Me ajudou muito, cara. Eu fiz um curso lá que eu lembro até hoje, que é atendimento ao cliente. Cara, é um curso sensacional que o Sebrae tem e, tipo assim, é gratuito. Gratuito! Tipo assim, você não precisa, a gente se espelha muito nos grandes. Sim. Eu vou fazer. Vou pegar esse gancho aqui, exclusivamente para todo mundo que tá vendo aí. Justamente por isso que eu estou fazendo isso, ao invés de a gente se espelhar em pessoas grandes, que estão anos-luz à nossa frente, a gente pegar pessoas que estão grandes também aqui, próximo da gente, e pegar algo ali, alguma informação, agora ele está falando para vocês aqui, que a gente pode aplicar na nossa vida e mudar talvez a nossa história. Talvez uma pessoa que está lá nas nuvens comparada a gente, não que seja melhor que a gente, mas financeiramente sim, talvez o que ela está falando naquele momento não serve para a gente aplicar nesse momento que a gente está na vida. E uma pessoa que está mais próximo da gente pode ser mais viável utilizar o conhecimento que está passando para a gente. Então, volta aí, Lucas, onde você estava. É verdade, porque assim, a gente vê os grandes players aí do mercado faturando milhões. Só que imagina o investimento que eles estão fazendo. Então, tipo assim, a gente tem que aprender que é um degrau de cada vez. Sim. Se hoje eu invisto R$10, eu preciso crescer para investir 100 na minha empresa para ela crescer. Depois de 100, eu preciso investir 1000. E é assim que a gente tem que pensar. A gente, é muito Instagram, né? A pessoa no Instagram mostra que tem carrão, mostra que tem casona, e por que ele tem ou não tem? Cara, ele para chegar lá ele teve uma história, igual a gente está construindo a nossa. Entendeu? Então a gente tem que se espelhar mesmo em pessoas melhores que a gente, só que não totalmente naquele que já conquistou tudo, naquele também que está conquistando e tem a ensinar pra gente, né? Então eu acho que esse é o meu conselho, e é aquele negócio, um degrau de cada vez. Às vezes a gente tropeça num, mas às vezes a gente sobe 2 de uma vez, e é a escada da vida, né? Sim. Quais são suas referências, Lucas? Minhas referências. Bom, como empreendedor e empresário, vou falar
da cidade aqui, cara, porque igual eu falei, às vezes a gente tem que parar de se espelhar nos grandões, né? Você é uma referência, ou você saiu de um lugar assim que pequeno, de um bairro. Vai fazer chorar. É aqui, verdade, né? saiu de um bairro e hoje você tá assim, ó, o melhor ponto de um cabeleireiro na cidade é você que tem. Então tá no centro da cidade. Sim. Cresceu muito e agradeço a Deus pela oportunidade de ter conhecido aqui você, né? Que foi do nada, foi passando e falou, bom, eu vou lá cortar o cabelo, vou conhecer. Então a gente troca muitas experiências. Muito conhecimento. Sim. Tem mais uma pessoa aqui da cidade que cresceu muito esses últimos anos, assim, que eu me espelho, que é o Renan Sandrini. Eu vi aquele menino na escola, conheci ele desde pequeno na igreja e tipo assim, ó, tudo que ele construiu hoje, cara, tem que tirar o chapéu pra ele. É um cara que trabalha também até de madrugada, acorda cedo e tal, então é uma pessoa que tem que tirar o chapéu de verdade mesmo pra ele, tudo que ele construiu em pouco tempo. Se não me engano, ele tem 27 anos, 28 anos. Novo? E novo. E tem coisas aí que pessoas de 50, 60 anos não atingiu ainda, né? Caramba. E assim, ó, eu acho que as principais seriam essas pessoas assim como empreendedores da cidade. Aí tem os grandes, né, que a gente sempre olha, né, sempre tá lá no Instagram deles, Pablo Marçal, que é um cara que, tipo, o ensinamento que ele passa é sensacional. Fora de base. Tem outro cara também que eu me espelho muito com o jeito dele falar, ele nem é empreendedor, mas com o jeito dele falar, que é o Nicolas Ferreira. Cara, é um cara que consegue assim se comunicar com o pessoal dele. Eu queria saber falar metade do que ele fala, entendeu? E eu acho que as maiores referências são essas mesmo, e eu acredito que a maior de todas que a gente pode ter é Jesus, né? Jesus, cara. Jesus a gente não pode deixar de falar dele, porque tudo que ele fez, ele é o maior líder da história. Sim. E se a gente não se espelhar nele, vai se espelhar em quem? Vai se espelhar em quem? Então, Jesus é o cara. É o cara. Ô, mano, mas assim, às vezes a gente se projeta, igual você tá falando aí, projeção para isso, né? Tem mais 2 funcionárias. Às vezes você tá se projetando para isso, né? Mas talvez Deus pode mudar a tua história e talvez você ter mais 10, 20, 30 funcionários somente esse ano. Sim. E o meu maior assim, sonho como empreendedor lógico, a gente quer ter carro bom, a gente quer ter casa boa, mas o meu maior sonho como empreendedor é gerar empregos. Gerar empregos. Porque, cara, imagina assim, ó, você tem, vamos supor, se a gente tivesse 10 funcionários. Quantas pessoas não vão experimentar o Outback, né? Então, quantas pessoas não vão tirar ali da sua empresa o sustento da sua casa? Sim, cara. Né? O sonho, eu costumo falar para meus funcionários assim, por que você trabalha? Você trabalha para realizar um sonho, com um propósito. Se você não tiver propósito, não precisa trabalhar em lugar nenhum. Acho que é isso. Empresas de sucesso. Cara, vou pegar o bate-papo aqui com você hoje. Deu para aprender grandes ensinamentos aí, grandes coisas que você me ensinou. Aposto que quando você falar que você trabalhou até tarde aí, cara, eu me identifico bastante porque, igual eu falei, essa parte de sobrevivência da empresa aí, eu cheguei a trabalhar 17 horas e meia em pé, cortando o cabelo, sabe? Então, eu me identifico bastante e eu sei que não é nada fácil, sabe? Hoje eu tenho que trabalhar com... tô pecando nisso daí, mas eu tenho que trabalhar com aquela meia não lá, amor? Meia de compressão, por conta de ter trabalhado muito tempo em pé, ter dado varizes, sabe? Sim. Problema de varizes, igual eu falo agora, né? Dor no joelho às vezes, por conta de não ter conhecimento e cuidado, né? Na época, mas assim, a gente paga um preço para colher outro aqui na frente, né? Sim. E agora que a gente conseguiu adquirir essa maturidade, essa malícia aí do negócio, a gente consegue, claro, né, evitar bastante coisa assim que a gente pode errar e continuar errando, né? Mas também a gente tem que querer não errar, né?
Mas ainda você continua nessa vida doida de trabalhar até tarde? Cara, a gente diminuiu muito. A gente. Esse ano começou agora, só que a gente teve algumas A turma mudanças. deu um pane aqui no celular. A gente está começando com o que a gente pode, né? A gente não tem câmera, a gente não tem muito computador aqui para estar fazendo um negócio bem potencializado. Mas a aula ia fazer uma pergunta pro Lucas. Manda aí. Lucas, você falou que você trabalha com a sua esposa, né? Isso. Aqui a gente recebe muitas perguntas. Como é trabalhar com família? Como é trabalhar com seu marido, com a sua mulher? Todo mundo fala, é difícil, eu não conseguiria. Fala aí um pouquinho da sua experiência, os pós e os contras da sua experiência de trabalhar com a sua esposa. Bom, vou falar os contras primeiro para deixar os pós para a melhor parte, né? Assim, como vocês devem viver isso, a gente só fala de serviço, entendeu? Na empresa, em casa, a gente tem que fazer o que amanhã? A gente pode mudar o que? A gente tem que fazer o que? Então, às vezes, a gente deixa um pouco de lado a nossa vida como casal, né? Para conversar assuntos de casa mesmo, para falar o que é o nosso filho que a gente fala, né? Nosso filho. O nosso filho, que é a empresa, né? Então, esse aí é um contra que não é ruim, mas é um contra, que é difícil separar um pouco isso, né? Casa e trabalho. Eu acho que de contra, assim, só tem isso. Porque... A dificuldade em separar as coisas. Dificuldade de separar as coisas. Eu acho que é bem difícil isso. Porque assim, ela me respeita muito, então, tipo assim, eu falo, a gente precisa mudar isso. Então vamos mudar. Você acha o que é isso? Então vamos fazer isso. E a gente se dá super bem. E, assim, o melhor de tudo é que a gente tem o mesmo sonho. Então, Peraí, travou de novo, turma. Vamos lá, Lucas. Então, os pós eu acho que a gente tem o mesmo sonho, o mesmo objetivo da empresa ser grande, de crescer e tal. Então é muito legal isso, quando você... Ela é minha sócia, né? Então a gente tem o mesmo sonho, além de sócia, é minha esposa. Então a gente sonha junto e, graças a Deus, aí a gente está crescendo junto. Eu não reclamo nada de trabalhar com minha esposa, não. Até prefiro do que ter um sócio que seria um amigo ou um conhecido. Eu acho que é isso. É isso aí, turma. Hoje o papo foi com o Lucas aqui, dono da empresa Design de Bordados, juntamente com a mulher, né? Com a sócia proprietária. Foi muito legal o bate-papo, espero que vocês tenham gostado. Vou apelar aqui para vocês já curtirem o vídeo, se inscreverem para a gente estar fazendo para vocês a live. De vez a gente fazer aqui gravado no celular, vocês não imaginam o trabalho que a gente teve, a gente já perdeu um vídeo grande aí. Um outro bate-papo com outro cliente, foi, um bate-papo muito legal. A gente perdeu por conta do celular, tá dando pane aqui, e a gente quer fazer o ao vivo para vocês, que é mais interessante, vocês podem tirar perguntas ali na hora também. Então se inscreve aí, curte, compartilha, manda pra geral aí, e obrigado, Lucas, eu que agradeço aí. Valeu ter mesmo. agregado alguma coisa aí. Com certeza ajudou algumas pessoas ali, e a gente também. Valeu mesmo, valeu, turma!